Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Ata da 58ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de junho de 2018. Presidência: deputados Silvio Drevic, Kennedy Nunes, Maurício Skudlark. Secretarias: deputados Kennedy Nunes, Ana Paula Lima, Maurício Skudlark. Às 14 horas do dia 6 de junho do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, terceira secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Antônio Aguiar, Dirceu Dresch e Maurício Skudlark. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Milton Obos, PSD, e Padre Pedro Baldiceira, PT. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei número 156/2017. Após ser discutido pelos senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Fernando Coruja, Moacir Sopelsa, Natalino Lázari e Dirceu Dresch, foi aprovado em turno único o projeto de lei 534/2017. Também foi discutido pelos senhores deputados Dirceu Dresch, Fernando Coruja, Ismael dos Santos, Rodrigo Minotto, Valdir Cobalcini, César Valduga, Maurício Skudlark e as senhoras deputadas Ada De Luca e Luciane Carminati, e logo após aprovado em turno único o projeto de resolução 006/2016. Finalizando, foram aprovados em primeiro turno os projetos de lei 83/2017, com emenda substitutiva global, 253/2017, com emenda supressiva, e 532/2017, com emenda modificativa. Foi retirado de pauta pelo autor o projeto de lei 116/2016. Foram aprovados pedidos de informação números 97 a 99/2018 e as moções 169 a 178/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 469 a 479 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 291 a 294/2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Ricardo Guide, com a aquiescência dos líderes do partido, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor prefeito do município de Nova Veneza, Rogério José Frico, fizesse uso da palavra para divulgar a festa da gastronomia e a Carnevale de Venezia. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Jean Kuma, César Valduga e Valmir Comim. Nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Era a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Em discussão, a ata acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro inscrito para falar é o deputado Padre Pedro Baldiceira, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas e aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA, rádio digital, gostaria, nesta manhã,
de trazer presente alguns dados referentes ao SENAI, e aqui mais propriamente dito o de São Miguel do Oeste, que abrange ali basicamente toda a faixa de fronteira do nosso estado de Santa Catarina. Na região da Meosc, são 19 municípios, mas ao mesmo tempo também ele mantém uma unidade no município de Itapiranga, que atende algumas demandas daquele município e dos municípios circunvizinhos de Itapiranga. Seu diretor, Ivanor Roberto Finato, a convite dele, nós estivemos presentes numa atividade nas dependências da instituição local, onde pudemos acompanhar um pouco do trabalho que vem sendo feito através desta unidade do SENAI, em São Miguel do Oeste, e foi muito interessante a gente poder ter conhecido mais de perto as dependências e, ao mesmo tempo, também a importante estrutura que foi montada ao longo desses anos todos, mas especificamente nesses últimos anos, onde ela tem avançado enormemente na sua atualização dos equipamentos e, ao mesmo tempo, também, além da renovação de todos os equipamentos que os estudantes lá se preparam, se qualificam para o trabalho, a importante estrutura que internamente lá existe. E como essa unidade de São Miguel do Oeste, ela contempla agora, em setembro, no mês de setembro, seus 40 anos de existência, foi importante esta nossa visita no sentido assim de conhecer. Mas que julguei muito importante foram os alunos terem acompanhado aquela manhã de intercâmbio e de explicações, os alunos manifestando a experiência deles enquanto estudantes e, ao mesmo tempo, também na sua preparação, na sua qualificação para o trabalho. Nesses 40 anos de existência, se aproveitou também esse aniversário para, a partir deste ano 2018, apresentar duas grandes novidades. Uma delas é o curso de manutenção automotiva, que nada mais é do que a preparação, a qualificação de mecânico de automóveis. É uma novidade para a região extremamente importante, onde existe uma vocação regional também de muitos dos nossos jovens da faixa de fronteira, no sentido de se qualificarem como mecânicos na parte automobilística, no sentido também de poder atender às demandas daquela região. E uma outra novidade é o início do ensino à distância, no que se refere ao curso de segurança do trabalho e edificações. Então, são duas novidades apresentadas no aniversário dos 40 anos da existência da unidade do SENAI na região do extremo oeste e, mais propriamente dita, em São Miguel do Oeste, e com uma extensão também no município de Itapiranga. Dizia o diretor
o Ivanor Finato, de que a escolha pelos cursos lá existentes, são vários deles, ela passa por um processo muito rigoroso de identificação da demanda local e, ao mesmo tempo, também a possibilidade de emprego e infraestrutura. Então, são cursos que levam muito em consideração a demanda local, a partir de todo um levantamento, um diagnóstico feito a nível da região, de cada município, até tendo em vista o atendimento das necessidades e das demandas de que lá existem. Dentro disto, o SENAI da região de São Miguel do Oeste, ela atende os cursos de aprendizagem industrial, técnicos, qualificações, aperfeiçoamentos e pós-graduações, né? E todos eles com o foco na questão das vagas na indústria a nível regional. Então, de fato, é uma instituição que preza muito pela questão da vocação regional, né? E todos os dados, né, desse trabalho da unidade de São Miguel do Oeste, assim como em outras do estado de Santa Catarina, elas estão disponíveis no portal da transparência que a própria instituição ela mantém. De dizer de que 92% da população brasileira ela tem uma avaliação ótima e boa da atuação do SENAI, né? Portanto, é uma avaliação extremamente positiva do reconhecimento desse trabalho todo em que vem desenvolvendo. E para se ter uma ideia, só neste ano foram, até o presente momento, 1.300 matrículas realizadas naquela instituição. Além disto, em 2017, o ano que passou, foram mais de 14.000 matrículas de aprendizagem industrial, 2.700 matrículas de qualificação e 2.100 matrículas em cursos técnicos somente na unidade do SENAI de Santa Catarina. Então, são números expressivos, né? De jovens e de pessoas interessadas e na busca da qualificação, do aperfeiçoamento, exatamente para o enfrentamento da questão das demandas e do atendimento das necessidades regionais. Só no estado já foram mais de 2.600.000 matrículas ao longo da história da entidade. Então, é um número bastante expressivo, significativo, de atendimento, né? E, ao mesmo tempo, também na qualificação desta nossa juventude, especialmente, mas de todos aqueles e aquelas que buscam se aperfeiçoar para melhor desempenhar o seu trabalho e, ao mesmo tempo, também no atendimento das demandas regionais. Então, deixar aqui registrado que nesses 40 anos da existência do SENAI em São Miguel do Oeste, o nosso reconhecimento pelo importante trabalho que lá é desenvolvido. Obrigado, deputado Padre Pedro. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Mário Marcondes, por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ouvintes da TVA, o Rádio AL, pessoas que nos honram com as suas presenças na manhã desta quinta-feira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Senhor presidente e nobres deputados, eu fui um grande crítico desta tribuna quando o então presidente da Casan, seu Walter Galina, estava à frente da Companhia de Água e Saneamento do Estado de Santa Catarina. E as minhas críticas eram muito pontuais. Quando se falava em milhões e bilhões de investimentos, inclusive na Grande Florianópolis, e fiz várias e duras críticas dessa tribuna aqui, sem retirar uma vírgula sequer neste momento, porque via que a Casan tratava o município de São José, e principalmente o bairro Potecas, com um verdadeiro descaso, com uma verdadeira falta de consideração e respeito por aquelas pessoas que lá residem. A prefeita de São José virou as costas. Parece que aquilo não era dentro de São José. Parece que o assunto não era com ela e teve a pachorra, a falta de respeito com o cidadão de São José, em dizer que quando aquelas pessoas foram morar lá ao redor daquela lagoa, eles já sabiam que a lagoa existia. Mas eu também quero dizer que a Prefeitura de São José dava os alvarás de construção. A Prefeitura de São José aprovava os loteamentos em volta da Lagoa do Potecas. A Prefeitura de São José fez o movimento junto da Caixa Econômica Federal para fazer financiamento de imóveis ao redor da Lagoa do Potecas. Então, a dona prefeita não pode falar isso. Que as pessoas sabiam que iam morar no lado de uma lagoa de tratamento de resíduos sólidos. E essa falta de respeito já vai fazer décadas. Mas graças ao bom Deus, graças à saída do seu Raimundo Colombo do governo do Estado de Santa Catarina, quando o doutor Eduardo Pinho Moreira assumiu, tirou da presença da Casan o seu Walter Galina e colocou uma pessoa de extrema capacidade e principalmente respeito ao cidadão, que é o Adriano Zanotto. Eu queria fazer aqui o meu elogio, para que toda Santa Catarina pudesse ouvir. O atendimento que o Adriano Zanotto deu à minha pessoa, quando fui lá, levar a reivindicação por mais uma oportunidade. Ele de pronto disse: deputado, amanhã de manhã nós vamos fazer uma visita na lagoa de tratamento de resíduos sólidos em São José, o que aconteceu na manhã de terça-feira, com chuva. Onde lá nos acompanhou os técnicos da Casan, o ex-parlamentar desta casa, presidente da AGESAN, deputado, meu Deus, doutor Maurício, me ajuda. O presidente da AGESAN, doutor Reno Caramori, visitando juntamente com os técnicos, e lá me foi dito, e frente com várias pessoas da comunidade, que provavelmente dentro de 30 dias já está sendo reiniciado, deputada Dirce, que eu sei que aquilo atinge Palhoça também, a nova forma de tratamento de acumulação de gases, que é o que dá o odor e o mau cheiro, na Lagoa do Potecas. Uma obra espetacular, uma obra grandiosa, de vulto financeiro, mas que, segundo dados e informações dos técnicos da Casan, vai solucionar o problema do odor e do cheiro no bairro Potecas. Isso sim é fazer política de verdade, isso sim é fazer um enfrentamento. Não é por causa de picuinha política, de candidatura de A, B ou C, que se deixa de atender a população.
Porque quando eu não era atendido pela Casan, parece que estava fazendo para o deputado Mário Marcondes. Não, estava fazendo para a população de São José. Não era só para mim. Eu tinha isso aqui, ó, um microfone para poder falar. Aquelas pessoas não tinham mais para quem reclamar. Outubro do ano passado eu fiz uma audiência pública. E fiz questão de fazer audiência pública, convidando várias autoridades. E nós fizemos audiência pública lá no salão de uma igreja, bem em frente à Lagoa de Hipotecas. E naquele dia o cheiro estava caprichado. O ano inteiro. Como é que é se alimentar, como é que é andar ali, como é que é caminhar, como é que ficar dentro de casa, como é que ficar deitado, como é que ficar vendo televisão com aquele cheiro ali. Quero deixar aqui de público o meu agradecimento extremo ao Adriano Zanotto, parabenizar o doutor Eduardo Pinho Moreira pela bela escolha de ter um cidadão, primeiro, que está lá preocupado com a situação da Casan, mas também está preocupado com a situação de cada cidadão de Santa Catarina. E a demonstração dele foi naquele dia, embaixo de chuva, com a jaqueta, com a capa de chuva. Foi lá me acompanhar e foi lá prestar contas àquela sociedade, àquela comunidade. Tenho certeza, sim, e está aqui a minha felicidade de poder representar o povo de São José nessas batalhas, nessas lutas, e que nós vamos continuar sim. Não adianta a dona Adeliana Del Ponto, que é do PSD, não querer receber as coisas, não querer fazer, não querer me atender, que não vai adiantar. Ela vai ficar lá e eu vou continuar aqui. Só que a população de São José está lá, esperando por atitudes de quem administra o município e de quem representa o município de São José, que é a pessoa do deputado Mário Marcondes. Ela não vai poder tirar nunca, porque a população de Santa Catarina me deu o direito de estar nessa tribuna aqui, através do voto direto, como deu a ela também. A ela cabe o respeito a cada cidadão de São José. A ela cabe o cuidado de cada cidadão de São José, que a elegeu e lhe reelegeu para mais 4 anos. Quer dizer que aquela reivindicação daquela comunidade, que é de décadas, tenho certeza, mais do que absoluta, confio, que eles vão parar de sofrer com aquele odor que não atinge só o bairro Hipotecas, atinge São José como um todo, atinge Palhoça, enfim. Aquilo ali é um negócio, é desumano com as pessoas que moram e que residem ao entorno da lagoa de tratamento de resíduos sólidos do Hipotecas. Quero dizer a cada um de vocês que vamos continuar aqui, sim, lutando, fiscalizando. E quero dizer que, em função daquela audiência pública que nós fizemos no ano passado, a Casan, e lá naquele momento foi pedido que a Casan fizesse pelo menos algum tipo de medida compensatória para aquela população. E foi feito. Agora está aqui o meu agradecimento também em nome de toda a comunidade do Hipotecas e das pessoas que utilizam ali, que fizeram todas aquelas calçadas laterais, que não tinha calçada, fizeram uma parte de poda, que poderia melhorar um pouquinho mais, mas tudo bem. A poda das árvores que caía em cima da estrada, que também era de dentro do terreno da Casan, e que certamente melhorou um pouquinho a vida daquelas pessoas que ali residem, até para que as pessoas possam fazer caminhada, possam andar com as crianças, possam andar com o seu cachorro, enfim. Melhorou um pouquinho, mas vai melhorar muito mais na hora que acabar o odor, aquele cheiro forte, prejudicial à saúde da Lagoa do Hipotecas de São José. Então, o meu uso da tribuna na manhã desta quinta-feira é para parabenizar o doutor Eduardo Pinho Moreira pela escolha do Adriano Zanotto à frente da Casan. E eu tenho certeza que agora a Casan vai ser administrada com cunho não político eleitoreiro, mas com cunho de administração pública de verdade, de uma companhia de água e saneamento que representa e tem a titularidade do governo do Estado na sua logomarca. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Mário Marcondes. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Valmir Comim, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, Mário Marcondes, que preside interinamente essa sessão,
deputada Dirce, Heidi Scheide, amigos da TVO, nossa Rádio Aleste Digital. Senhor presidente, em 1998, quando concorri à eleição para deputado estadual de Santa Catarina, e que em 99 adentramos a esse parlamento, eu lembro muito bem que herdamos uma dívida de 1.612 bilhões de reais. O governo Amin herdou do governo Paulo Afonso 1.612 bilhões de reais. E 3 folhas de salário em atraso. E os servidores sabem do que eu estou falando. E lembro-me muito bem que, naquela ocasião, o sistema acadêmico, os DCS, o sistema CAF, se insurgiu, reivindicando a questão e ampliação do artigo 170. Fizemos 7 audiências públicas pelo Estado. E preciso aqui destacar de sobremaneira a participação efetiva do deputado, na época, Paulinho Borrausen, e também do deputado Pedro Xay, que um na condição de presidente e outro de relator, capitanearam esse processo juntamente com os demais deputados. Querido amigo Neudi Sareta foi incansável nessa luta. E lá lembro muito bem que tínhamos uma arrecadação de 167 milhões de reais. Modéstia à parte, tenho facilidade em gravar números. Hoje nós estamos em uma arrecadação na faixa de 2 bilhões e 400 milhões de reais. É claro que isso não é fruto do acaso, isso é fruto de trabalho, da pujança, do empreendedorismo do povo catarinense e de medidas que realmente foram tomadas ao longo dessa história. Mas lembro muito bem que subsidiávamos, vinculados ao sistema CAF, em torno de 23 a 25 mil acadêmicos com bolsa de estudo. E, no entanto, passado todo esse tempo, a arrecadação acrescida pelo menos em 6, 7 vezes mais, 8, 9 vezes mais, e, no entanto, permanece perene ainda aquele indexador que não acompanhou proporcionalmente a receita do Estado. Conforme o artigo 170 da Constituição, o Estado deve prestar anualmente assistência financeira aos alunos matriculados nas instituições de educação superior, legalmente habilitadas a funcionar em Santa Catarina, em montante não inferior a 5% do mínimo constitucional, que tem o dever de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino da educação superior no Estado de Santa Catarina. Tal assistência, nos termos da Lei Complementar de número 281, de 20 de janeiro de 2005, e suas alterações devem ser destinadas da seguinte forma: 90% dos recursos financeiros às fundações educacionais de ensino superior, instituídas por lei municipal para a concessão de bolsa de estudo, sendo A, 60% para alunos economicamente carentes, B, 10% para bolsas de pesquisas, C, 20% para alunos matriculados em cursos de graduação e licenciatura em áreas estratégicas, 10% dos recursos financeiros para as demais instituições de ensino superior legalmente habilitadas a funcionar em Santa Catarina e não mantidas com recursos públicos, reservado 9% à concessão de bolsa de estudo e 1% à bolsa de pesquisa na forma de pagamento de mensalidade aos alunos economicamente carentes. Infelizmente, segundo os dados do TCE, e não é esse deputado que vos fala, são os dados da transparência do TCE, o Estado não vem aplicando anualmente em ensino superior o mínimo exigido
no artigo 170, posto que nos exercícios de 2012 e 2016, o Estado de Santa Catarina aplicou 649 milhões a menos do que o previsto no artigo 170 da Constituição do Estado. Segundo o Tribunal de Contas, a apreciação das contas no exercício 2015, o Estado deveria aplicar 205 milhões, todavia empregou apenas o valor de 52 milhões e 47 mil, correspondente a 1,27 do mínimo constitucional a ser investido no MDE. 47,22 milhões foram aplicados nas fundações educacionais de ensino superior, instituídas por lei municipal, equivalentes a 1,15% dos 4,5% que as referidas fundações têm direito, ou seja, 185 milhões e 37 mil a menos. 5,25 milhões nas demais instituições de ensino superior, correspondente a 0,132050 que as referidas instituições têm direito, ou seja, 20 milhões a menos. Nas contrarrazões apresentadas, o governo estadual admite a aplicação realizada. No decorrer de 2015, não alcançou o percentual estabelecido no artigo 170 da Constituição do Estado e propõe a elaboração de um estudo para revisar o referido percentual. 2015. E esse foi o compromisso que o Estado assumiu. Já no ano de 2016, o Estado deveria aplicar em assistência financeira aos alunos matriculados nas instituições de educação superior legalmente habilitados a funcionar no território catarinense 203 milhões de reais, como segue o demonstrativo que está no portal de transparência da prestação de contas do Tribunal de Contas. Conforme demonstrado acima, admitidos os ajustes na base de cálculo da aplicação mínima em MDE, no exercício de 2016, o governo do Estado de Santa Catarina repassou às instituições de educação superior legalmente habilitadas a importância de 54,72 mil, 54 milhões e 72 mil, equivalente a 25,69%, ou seja, vem aplicando 25% do 100 que deveria ser aplicado. Constitucionalmente definido para o exercício 213 milhões. Logo, o Estado deixou de aplicar na assistência financeira aos alunos nada mais, nada menos que 158 milhões de reais. Eu tive o privilégio de participar na nossa querida Universidade Unesc, lá em Criciúma. Ainda em 99, 2000, o presidente do sistema acadêmico era o Seiji. E lá fez um pronunciamento e disse o seguinte: como é difícil ser justo. Porque muitas vezes é fácil, né, fazer a crítica e tal, mas quando você tem a prerrogativa de fazer a escolha, de optar por esse ou por aquele, ou quando os dois têm a mesma igualdade de condições, qual o critério, né, para se utilizar? Por isso foi constituída aquela comissão, composta por integrantes da escola, por pais de alunos, por representantes do Ministério Público, para que pudesse haver a menor discriminação e a menor injustiça possível. Só que eu percebo que, eu sempre digo, tudo é uma questão de prioridade. E eu considero a educação como a linha mestra, propulsora de qualquer ser humano, de qualquer vivente. Porque é a condição de adquirir o conhecimento, criar asas próprias, dar asas à imaginação. Não existe reputação, herança maior que o conhecimento. E, no entanto, o Estado não vem cumprindo com o seu preceito constitucional relacionado ao artigo 170. Ora, se está sendo deixado de empregar 158 milhões de reais, isso representa dizer que, se o Estado viesse cumprir o que está determinado na Constituição, dos 25 mil hoje,
nós poderíamos estar atendendo. Deputado Comim, lhe dou mais 2 minutos. Obrigado pela benevolência de Vossa Senhoria. O Estado está deixando de atender, no mínimo, mais de 60 mil acadêmicos. E eu pergunto, quanto custa para um pai, para uma mãe, o próprio cidadão, que trabalha, que está na labuta o dia todo, para cursar uma faculdade? Quantos iniciam o processo e que se esvaíam no primeiro semestre? Quantos estão lá na terceira, na quarta, na quinta, na sexta fase e não conseguem concluir porque tem que optar entre forrar o bucho, forrar o estômago, ou continuar a sua faculdade? Por essa razão que uso a tribuna com extrema indignação. Tudo bem que não consigamos cumprir o 100%, mas ficar a 25% de uma área que tem mais de 300 mil acadêmicos cursando o curso superior, quer elas em instituições criadas por lei municipal ou universidades privadas, mas é o aluno que está lá, o aluno carente, e ele independe de estar na instituição criada por lei municipal ou pela privada. O carente está em toda parte. Por isso, eu vejo com muita expectativa, acho que esse é um tema que deva ser debatido na essência e que todos os candidatos, independente de partido, devam fazer agora nos debates, antes das eleições, assumindo esse compromisso e que esse parlamento faça a exigência de que o governo cumpra o preceito constitucional que está estabelecido na Constituição do Estado de Santa Catarina. Deputado Comim, não tendo mais oradores inscritos em breves comunicações, adentraremos então ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro partido, PSDB. Não tendo quem queira se manifestar em nome do partido, bloco parlamentar. PP, PR, PSB e Podemos. Não temos do Milton Schaeffer. Deputado Milton Schaeffer fará uso, pelo prazo de até 13 minutos, deputado Milton Schaeffer. Quero aqui cumprimentar o deputado Mário Marcondes, em nome dele também cumprimentar, em nome da deputada Dirce, todas as senhoras deputadas, aqueles que nos assistem pela TVA. E registrar aqui, deputado Mário Marcondes, a necessidade que nós temos vivendo, nesse momento, de o Estado rever alguns dos seus princípios, da sua fórmula de atuação nas regiões. Nós temos encontrado secretarias com muitos anos não são feitos concursos públicos ou recebido novos funcionários. A Secretaria de Estado da Agricultura é uma dessas. Nós temos hoje apenas 9 funcionários efetivos na Secretaria da Agricultura, que responde por 30% do produto interno bruto desse Estado, do PIB. Sempre que nós queremos falar bem de Santa Catarina, da capacidade da nossa gente, nós sempre usamos a agricultura como exemplo. Com apenas 1% do território nacional, nós somos o 5º produtor de alimentos, graças à pujança, à capacidade técnica dos agricultores e das nossas empresas e da Secretaria da Agricultura. Vejam você que nós temos hoje a melhor empresa de pesquisa agropecuária estadual do nosso país, a EPAGRE, que produz conhecimento, tecnologia, capaz de levar ao homem do campo a informação necessária para produzir mais
na mesma área de terra. Há anos que Santa Catarina não desmata nenhum hectare a mais, não derruba nenhuma árvore a mais. Mas todos os anos nós aumentamos, deputado Gabriel Ribeiro, a nossa produtividade no campo, graças ao conhecimento, à informação e ao trabalho dos nossos agricultores. Mas, ao mesmo tempo, não temos o reconhecimento. Hoje, as empresas da Secretaria da Agricultura, o SEASA, a SIDASC, a EPAGRE, estão com o acordo coletivo dos seus funcionários em aberto. E vejam você, por apenas 1,69%, que é o que estão pedindo de reajuste salarial. 1,69%. Nós ontem debatemos nessa casa, para uma instituição, um projeto que vai incrementar em 69 milhões o custo daquela instituição no ano. Esse 1,69, na questão da EPAGRE, por exemplo, é R$1 milhão. R$1 milhão. E a própria EPAGRE está economizando esse ano, graças ao seu PDV, a partir desse mês, ela vai reduzir o seu custo, a EPAGRE, em torno de R$2 milhões. Então, a EPAGRE é uma empresa que, para cada R$1 que é aplicado nela, ela traz 5 de retorno para a sociedade. É uma empresa que dá lucro para Santa Catarina, mas, ao mesmo tempo, nós não conseguimos sensibilizar o governo do Estado, a Secretaria da Fazenda, nesse sentido, de atender o pleito dos nossos funcionários, que são o único braço que o governo do Estado tem, que entra porteira dentro de cada propriedade rural de Santa Catarina. Por isso, quero fazer aqui um apelo, como membro da Comissão de Agricultura, para o senhor governador do Estado, que nesse mês de junho, que está iniciando, atenda à reivindicação dos nossos funcionários. O único que é uma empresa que dá retorno para Santa Catarina, o que estão pedindo, o que está prego hoje é 1,69%. A própria empresa tem esse recurso em caixa graças à economia realizada através de um plano de demissão voluntário que está encerrando agora nesse mês. Portanto, não vai haver aumento de despesa, e sim redução de despesa, mas é o mínimo que o governo pode fazer pelos 2.000 funcionários da Secretaria da Agricultura, leia-se aqui SEASA, SIDASC e EPAGRE, recompondo as perdas. Não estamos pedindo aumento salarial, somos sensíveis a esse momento. O que nós queremos é que seja reposto esse 1,69%, reconhecendo assim o talento, a competência, a dedicação que os funcionários da SIDASC, da EPAGRE, do SEASA têm para com a agricultura catarinense. É muito pouco perto de outras carreiras de Estado que receberam nos últimos anos. É um sinal de que o governo do Estado pode reconhecer, sim, a importância desse segmento. Não tem como, hoje, a pequena propriedade agrícola sobreviver sem informação, sem conhecimento e sem as questões sanitárias que a Secretaria da Agricultura proporciona. Nós precisamos, senhores deputados, esse ano, aumentar o repasse para a Secretaria da Agricultura. Todo esse complexo da agricultura catarinense, deputado Natalino Lázaro, nosso presidente da Comissão de Agricultura, custa apenas 600 milhões ao ano. Tudo custa 600 milhões. Para quem tem um retorno do PIB de 30%, é muito pouco. A Secretaria da Agricultura precisava receber pelo menos 5% do orçamento estadual, e aí sim, nós não íamos ser apenas o 5º produtor nacional de alimentos, nós íamos passar para ser o 2º, o 3º, e os nossos agricultores teriam ainda melhores condições de trabalhar. Santa Catarina sempre foi um exemplo em termos de proposta para a agricultura familiar, de apoio ao pequeno agricultor, e sempre teve nas empresas da Secretaria da Agricultura o grande aliado dos nossos agricultores. Por isso faço aqui um apelo em nome dos funcionários dessas empresas, para o senhor governador do Estado, durante esse mês de junho, atenda a reivindicação dos funcionários. Ela é apenas 1,69% de reajuste salarial, apenas para recompor parte das perdas
e é também uma sinalização de apoio, de reconhecimento da sociedade catarinense para um quadro de funcionários públicos excepcionais que nós temos na SIDASC, na EPAGRE e no SEASA, e repito, que são responsáveis pela produção de 70% dos alimentos produzidos em Santa Catarina vem da agricultura familiar. Somos o 5º produtor nacional de alimentos e somos referência em termos de apoio à pequena propriedade. Para que isso possa continuar, apenas o reajuste das perdas salariais desse funcionário é muito pouco que estamos pedindo, diante da grandeza do trabalho e da importância da agricultura para o PIB do Estado. Nós rendemos muito mais do que isso em impostos todos os meses para os cofres do Estado. Por isso, faço aqui um apelo ao senhor governador Eduardo Pinho Moreira, que assine o acordo coletivo com os funcionários dessas empresas ainda esse mês, dando condições de trabalho a eles para continuar atendendo bem os nossos agricultores. Quero ouvir aqui o nobre deputado Natalino Lázari, nosso presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia. Cumprimentá-lo, deputado, e somar-me às suas justas reivindicações para esse importante setor. Apenas, deputado, para fazer aqui uma observação, duas, bem rapidinhas, deputado. Primeira delas, o serviço de extensão da EPAGRE é um serviço fundamental para a agricultura familiar, para o pequeno produtor. E soma-se a isso a grande inteligência dos técnicos da EPAGRE e o grande preparo tecnológico que eles têm, técnico, e que ajuda muito o desenvolvimento da nossa agricultura. Nós temos um panorama no Estado hoje que a gente sabe que são as grandes agroindústrias, e as grandes agroindústrias, por si só, já têm toda a sua estrutura técnica de atender os seus integrados, os seus parceiros. Talvez nós precisamos também, deputado Milton Schaeffer, estimular o governo do Estado a que procure implementar mais programas de extensão junto aos pequenos produtores, junto à agricultura familiar, que, como Vossa Excelência disse, é expressiva na formação do PIB de Santa Catarina. E alguns programas, na minha opinião, devem ser mais específicos no que trata a atuação da EPAGRE como um todo. Eu dou um exemplo, lá na nossa região, nós construímos lá um projeto de fruticultura, que hoje em Santa Catarina é um pouco tênue, está um pouco esquecido, esse programa de incentivo à fruticultura. Nós temos um grande potencial, sugerimos a criação de um projeto específico chamado Profruta, como nós tínhamos antigamente um programa específico. Então, se nós dermos condições, como Vossa Excelência pede, a toda a estrutura da EPAGRE, nós podemos também sugerir de que esses serviços de investimento na fruticultura, de investimento nos serviços de extensão junto ao pequeno produtor, vai com certeza dar um salto muito grande na geração de emprego e na produção da nossa agricultura. Por isso, conte comigo, deputado, 100% para valorizar esses técnicos que são espetaculares no sentido... Eles não fazem apenas serviços de extensão ligados à agricultura, deputado. O senhor sabe, eles fazem educação, eles orientam para a vida do agricultor, não só especificamente para o trabalho específico da agricultura. Por isso, parabéns pelo seu tema. Obrigado, deputado Natalino. Quero aqui incorporar o seu depoimento ao nosso apelo para que o governo reconheça a importância da agricultura catarinense, assine esse acordo coletivo o mais breve possível. Quero aqui também fazer um grande apelo, está causando muita apreensão esta semana, né, principalmente no SEASA de Santa Catarina, o lançamento de um edital de licitação para fazer uma concorrência pública para que os agricultores que já estão ali há mais de 10 anos tenham que disputar agora com outros produtores para poder permanecer no SEASA, que ele foi criado e ele existe para atender o produtor de frutas, de hortaliças de Santa Catarina. Fazer aqui um apelo também ao governo do Estado para que suspenda esse edital de licitação, né, porque vai fazer com que agricultores tenham que tirar 50, 100, 150 mil reais para poder continuar comercializando. Esse não é o objetivo do SEASA, não é uma fonte de arrecadação, e sim um ponto de apoio para os produtores de hortaliça, de frutas de Santa Catarina e também para o sistema de abastecimento do Estado. É um sistema que vem dando certo há muitos anos, e essa concorrência pública que está para ser lançada, ela ameaça
à agricultura familiar, principalmente os produtores de frutas, de hortaliças da Grande Florianópolis, que podem perder esse espaço para grandes intermediários e atravessadores, inclusive de outros estados, que podem adentrar aqui e comprando esses espaços. O espaço é público, foi feito com dinheiro dos nossos impostos para atender os nossos agricultores. Por isso, faço aqui também mais um apelo à Secretaria da Agricultura e também ao Governo do Estado. Suspendam esse edital de concorrência pública, deixe o SEASA para os produtores de hortaliças que vem funcionando de maneira adequada. Adequar a legislação, sim, faz parte, modernizar, sim, faz parte, mas buscar, através do pequeno agricultor, arrecadar recursos para o SEASA, através do edital de concorrência, e muitas vezes desalojando do SEASA pequenos agricultores, em nome de outros intermediários maiores, isso não faz parte da política de nenhum governo, e tenho certeza que nem do governo atual. Por isso, aproveito a tribuna, nessa manhã de hoje, para chamar a atenção do governo do Estado para esse edital de licitação, que vai contra o... É o horário destinado aos partidos políticos, deputado Milton, acordos entre os líderes e a mesa. Pois agora, mas eram explicações pessoais, não era horário destinado aos partidos. Apesar de que é do seu partido, né? Deve ter 1 minuto para cada um. Ainda o horário destinado aos partidos políticos, com a palavra o líder do PT, Partido dos Trabalhadores, por até 7 minutos. Deputado Neudi Sareta. Gostaria aqui de registrar a presença aqui dos nossos amigos e companheiros Bela Vista, do todo. Seja bem-vindo, nosso amigo Tito, aí, ex-prefeito. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, trago a essa tribuna a preocupação e a angústia dos produtores de maçã, especialmente da região de São Joaquim, do município de São Joaquim, que tem se mobilizado, feito ações no sentido de buscar melhorias para poder continuar a produzir a maçã. Os fruticultores da maçã de São Joaquim reivindicam o melhor preço, e isso tem ficado claro, demonstrado, inclusive, nos estudos em que é feito, onde a própria IPAGRE já apurou que o custo de produção hoje está no mínimo na faixa de 82 centavos e o preço recebido pelos produtores, em média, e varia isso, mas fica aí na faixa de 70 centavos. Hoje, a maior parte da renda do município de São Joaquim, ela vem exatamente da produção de maçã. Foi também constatada uma queda nessa produção nesse ano, dados inclusive preocupantes nesse sentido, estimativa da IPAGRE de uma quebra aí da safra de cerca de 25%. Então, nós temos esta preocupação e queríamos trazer aqui para que possa, de fato, o governo do Estado, o governo federal, intervenham nesse sentido para que tenha uma política que garanta um preço mínimo aos fruticultores da maçã. Inclusive, nós estamos trabalhando aqui a ideia da apresentação de um projeto de lei que estamos concluindo e deveremos formular e apresentá-lo agora nos próximos dias, que dispõe também sobre essa questão da maçã, da aquisição de maçã, principalmente das propriedades da agricultura familiar de Santa Catarina e desses municípios produtores. Então, eu queria, de forma muito especial, falar em nome dos produtores de maçã do município de São Joaquim, o vereador Hilton, que tem sido um baluarte nessa defesa desses produtores e que tem também nos repassado essas informações. Queria me solidarizar na luta e esperar que o governo do Estado, o governo federal, possam, de fato, fazer uma política pública de incentivo a esses produtores para que eles possam continuar produzindo essa maçã que é da melhor qualidade do Brasil e que é reconhecida por todos nós catarinenses. Senhor presidente, domingo também é o segundo domingo do mês de junho, comemora-se o dia do pastor. Eu não poderia deixar de passar a data em branco,
fazer um registro também a todos os pastores pela passagem do CEDIA e que preguem sempre a palavra no sentido da união, da igualdade e da fraternidade a todos os povos e a todas as pessoas. Portanto, deixo esse meu registro também em função dessa passagem. Muito obrigado. Obrigado, deputado Deodir Sareta. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, com a palavra o líder do PSD, deputado Gabriel Ribeiro. Terá o prazo de até 13 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha na TVA, eu subo aqui à tribuna hoje da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para tratar de um fato ontem ocorrido que representa um fechamento de um governo de sucesso em Santa Catarina com a aprovação das contas do ano de 2017 do nosso governador Raimundo Colombo pelo Tribunal de Contas do Estado. É uma grande vitória da sociedade catarinense, um governo muito exitoso, transformador, que promoveu Santa Catarina em todo o cenário nacional, colocando o nosso estado num status de estado de referência, um estado de excelência em comparativo com os demais estados da Federação Brasileira. Nós fomos o último estado no Brasil a entrar na crise e somos o primeiro estado brasileiro a sair da crise. Isso fruto de uma gestão com muita responsabilidade, uma gestão que tratou com zelo os recursos públicos, a administração estadual, e que deu resultados efetivos que são apresentados em números para toda a sociedade catarinense. Santa Catarina hoje é, sem dúvida nenhuma, o melhor estado do Brasil. A nossa economia é a economia uma das mais fortes do país. E nós temos que reconhecer que as reformas e a maneira que foi administrada nos últimos 7 anos, sob o comando do nosso governador, João Raimundo Colombo, foi, agora com a aprovação das suas contas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi reconhecido como um estado de sucesso. Nós trazemos aqui alguns dados interessantes, relevantes para a sociedade catarinense, nesse momento onde nós vemos inúmeras dificuldades em nosso país, em outros estados, que não tiveram nos últimos anos a mesma condução dos trabalhos internos como teve Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, nós fizemos reformas importantes. O governador Raimundo Colombo, no seu governo, fez a reforma da Previdência Pública Estadual, e isto garantiu uma economia aos cofres públicos de cerca de 838 milhões de reais para Santa Catarina. Em dezembro de 2015, esta casa aqui aprovou a reforma da Previdência, unindo os fundos, criando o SCPrev, e nós demos uma condição e um fôlego para o Estado. Junto à reforma administrativa, nós também temos que ressaltar o brilhante trabalho de toda a equipe, liderada pelo Dr. Nelson Serpa, para que promoveu a discussão e a renegociação da dívida do Estado com a União, através de uma ação no STF, onde se questionou os juros compostos que eram cobrados pela União do nosso Estado. Isso nos deu um desconto de 100% da dívida no segundo semestre de 2016, quando a crise financeira chegou no ápice em todo o país. Além de tudo isso, nós temos que ressaltar também que a reforma administrativa promovida pelo governo do Estado, com a extinção de algumas empresas públicas, como a Codesc, a Coab, o Bescor, a transformação das secretarias regionais em agências de desenvolvimento regionais, diminuindo assim a sua estrutura, deu a Santa Catarina também
mais fôlego, buscou ajustar as contas públicas e trouxe uma economia de em torno de 10 milhões de reais para os cofres públicos estaduais. Isso é gestão pública, isso é ter responsabilidade. Isso não é fazer politicagem, isso não é olhar partido político, isso é olhar para as pessoas. E todo esse conjunto de ações administrativas, aliado a Santa Catarina não ter aumentado os impostos nesse período tão complicado, deu resultado no ano passado, deputado Valduga, quando o nosso Estado foi Estado reconhecidamente pelo Ministério do Trabalho, como sendo o Estado que mais gerou empregos do Brasil. Geramos em números absolutos 29.441 vagas no ano de 2017. E gerar empregos é a política social, de inclusão social, mais importante que o governo pode fazer para o seu povo. E essa é a grande marca que deixou o Raimundo Colombo à frente do governo do Estado. Um governo que, como tinha lema de campanha, colocar as pessoas em primeiro lugar. Colocou, no final do seu governo, apresentando para o Brasil Santa Catarina como o Estado que mais gerou emprego e deu oportunidades para o seu povo. Foi dessa maneira, fazendo reforma administrativa, fazendo a reforma da Previdência, não aumentando impostos e não olhando para partidos políticos, que Raimundo Colombo administrou o nosso Estado. E é dessa maneira que nós entendemos que devem ser feitas as coisas no Brasil nos próximos anos. Que os nossos governantes olhem para as pessoas e esqueçam essa salada de partidos políticos que tem por aí, que formem grupos de pessoas com responsabilidade, com zelo, com respeito, com honestidade, que levem a verdade para o setor público brasileiro, porque é disso que a sociedade precisa, dessa transparência, deputado Valduga, para nós conseguirmos colocar o nosso país no eixo de desenvolvimento, assim como aconteceu aqui em Santa Catarina nos últimos 7 anos. Nós saímos em 2011 em Santa Catarina da 7ª colocação no nível nacional no índice de competitividade e chegamos ao final de 2017 na 2ª colocação nacional. Ficamos apenas atrás do estado de São Paulo, que é um estado muito rico, é um estado muito desenvolvido. Ultrapassamos todos os nossos concorrentes. Somos exemplo e referência para o Brasil, seja no agronegócio, com o nosso modelo cooperativo de integração das nossas agroindústrias no oeste catarinense, seja com o modelo, nosso modal de portos e aeroportos, que façam com que nós possamos escoar toda a nossa produção para o mundo afora, atingindo mercados que o nosso próprio país não consegue chegar. Porque nós chegamos, porque a nossa condição sanitária nos coloca dentro do cenário internacional como sendo reconhecido como um verdadeiro Estado para poder negociar e poder negociar as nossas riquezas e poder vender nossos produtos aqui produzidos pela nossa agricultura e nossa pecuária. É dessa maneira que Santa Catarina se destacou, sob a liderança de um governador que não colocou partidos políticos, que privilegiou as pessoas, e eu friso muito isso, porque é disso que nós precisamos no nosso país hoje, porque aqui sim nós temos um modelo que deu resultado, os resultados são absolutos, nós crescemos bastante e pudemos fazer inúmeros programas também em Santa Catarina que resultaram em benefícios para os 295 municípios de nosso estado, como foi o caso do nosso programa Fundan, aonde o Estado, de maneira inédita em todo o Brasil, nunca outro Estado no Brasil fez um programa como o Fundan, que é um programa estabelecido aqui em Santa Catarina. Ele tomou um empréstimo federal e repassou o dinheiro a fundo perdido para os municípios, para os prefeitos, para todos os prefeitos executarem obras prioritárias em suas cidades, capilarizando os investimentos aonde moram as pessoas, que é nos municípios, atendendo às demandas locais e promovendo assim um desenvolvimento sustentável no nosso estado. Como também foi o Pacto por Santa Catarina, aonde mais de 10 bilhões de reais foram investidos no nosso estado, em saúde, educação, na segurança pública, na Secretaria de Justiça e Cidadania, aumentando muito a vaga em nossos presídios em Santa Catarina, que tínhamos um problema muito sério.
Enfim, nosso estado cresceu muito também no turismo, para orgulho de todos nós. Hoje o turismo, nos últimos 10 anos consecutivos, Santa Catarina é considerada o melhor destino turístico do Brasil. Ele representa 12% do PIB e, junto com a agroindústria, é, sim, o que gera mais emprego e promove e movimenta a economia do nosso estado. Para orgulho de todos nós, toda essa situação, todo esse cenário, agora, com a aprovação das contas do Raimundo Colombo no Tribunal de Contas do Estado, simboliza, representa e leva para a sociedade catarinense esse governo de sucesso, realizador, transformador, que pôde promover o bem para o povo catarinense, trazendo assim, para qualquer uma das pessoas que reside em nosso estado, o orgulho de ser catarinense, o orgulho de viver nesse estado, o orgulho de poder correr o Brasil afora e dizer para todos, sou de Santa Catarina, sou do estado, melhor estado para se viver, e as pessoas olharem para você e dizer, você está sim no melhor estado, porque Santa Catarina, o povo vive bem, porque o seu estado tem qualidade de vida, porque o seu estado tem segurança, porque o seu estado é um lugar bom e o povo é trabalhadeiro e ordeiro. Foi dessa maneira, com esses resultados absolutos, que nós nos orgulhamos muito do que aconteceu em nosso estado nos últimos anos. Nós temos a certeza que aprovar as contas é uma obrigação de qualquer governo, mas aprovar as contas e mostrando um resultado efetivo e absoluto de crescimento para todo o Brasil, sem aumentar impostos, isso sim é um orgulho, deputado Venzon, isso sim é um orgulho para todos nós, ver o resultado do governo Raimundo Colombo. Portanto, quero aqui fazer esse registro e dizer a todo o povo catarinense que nosso estado hoje tem muitos desafios pela frente, mas as condições que foram colocadas nos últimos 7 anos nos dão a certeza que nós estamos, sim, no caminho certo para o desenvolvimento, para a paz e para o crescimento de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Deputado Gabriel Ribeiro, pela aquiescência do líder do MDB, fará uso da palavra no espaço destinado ao MDB, deputado Serafim Venzon, o que terá para falar por até 15 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, prezados catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, queria aqui, ao cumprimentar o deputado Gabriel Ribeiro, que fez um pronunciamento enaltecendo o governo de Raimundo Colombo, que durante os 8 anos, os quase 8 anos, sempre teve o apoio da maioria do parlamento catarinense e justamente as iniciativas do governo, voltadas principalmente para todos os catarinenses, para uma melhoria da qualidade de vida, e que nós tivemos ali investimentos grandes. Só em rodovias foram mais de 4,5 bilhões. Se a gente somar a educação, a segurança, a saúde, a infraestrutura, nós passamos de 12 bilhões de reais em investimentos, e que esta casa justamente autorizou a nós buscar, o governo a buscar esses recursos para fazer investimentos, que está certo, são investimentos que precisam ser devolvidos, mas que vai favorecer o desenvolvimento de Santa Catarina, e fica muito mais fácil para o Estado, mesmo que pagando o juro em 10, 15, 20 anos, mesmo tendo que devolver esse dinheiro, é mais fácil para o Estado, dado ao desenvolvimento que promove, é mais fácil para o Estado pagar isso do que ficar sem toda essa infraestrutura, seja em rodovias, seja em segurança, na educação, na saúde, até porque em diversas áreas dessas, as pessoas não podem ficar esperando, as pessoas têm tempo limitado. Quer dizer, o investimento na educação, ele tem um tempo para ser investido no jovem, no adolescente, passada a época, depois ele perde aquela oportunidade para sempre. E eu posso dizer, de Brusque, o Vale do Rio Tijuca, o Vale do Rio Itajaí-Mirim, nós recebemos lá várias ações.
várias obras através do Fundo Social, através do Fundan. Do Fundo Social, por exemplo, nós pavimentamos uma rua antiga, um pedido antigo que os vários prefeitos que se sucederam em Brusque não conseguiam fazer, porque tinha que fazer esgoto, tinha que fazer a pavimentação, e nós conseguimos um recurso através do governo do Estado, de um investimento de mais de R$1 milhão, justamente para pavimentar aquela rua. Outra, digamos, a captação pluvial de diversas ruas que também foram feitas dentro da cidade. Então, Brusque, Botuverá, Guabiruba, recebeu inúmeros investimentos, como todos os municípios de Santa Catarina receberam. Mas talvez Brusque recebeu um pouco mais, ou além da média total de Santa Catarina, por conta de que foi feita uma rodovia entre a BR-101, ou está sendo feita, a rodovia SC-486, também chamada de rodovia Antônio Aire, que liga a BR-101 até Brusque. São uns 30, 35 quilômetros, que, quando era uma rodovia simples, fazia uma fila indiana. A gente ficava atrás de um caminhão e ficava aos 30 quilômetros até chegar à BR-101 ou até encontrar um espaço para ultrapassar. Ocorriam ali muitos acidentes, enfim, aquela rodovia simples que cumpria uma função social muito grande, mas era muito importante que aquela rodovia fosse duplicada. E agora a rodovia está praticamente pronta, mais alguns meses vão ser concluídos alguns pequenos segmentos que estão sendo pavimentados e concluídos, então, na sua duplicidade. E hoje, inclusive, tem uma notícia nos jornais de Brusque, colocando de que o governo do Estado, agora o governo de Eduardo Pinho Moreira, já licitou a intersecção entre a rodovia SC-486 com a rodovia 101, que ali tem uma rua, uma avenida duplicada que digamos, intercepta o que entra numa outra rodovia duplicada, requer assim um cruzamento ali com viadutos e que naturalmente são complexos, e que esse projeto está pronto, custou R$200 mil do projeto técnico, e agora em breve será feito o projeto a licitação para executar a obra em si, que é o mais importante, evidente, que vai custar em torno de 40 milhões. Então, se a gente contar os 30 quilômetros duplicados, que chegam ali perto de 250, 300 milhões de reais, e agora mais essa obra de intersecção com a BR-101, que equivale em torno de 40 milhões, então vai deixar Brusque, Botuverá, Guabiruba, muito próximo de Itajaí, pertinho do Hospital Marieta Conder Bornado, que é um dos maiores hospitais de Santa Catarina, e que esse hospital está sendo referência para toda a região, não só para o Vale do Rio Itajaí-Mirim, mas também para Camboriú, Balneário Camboriú, Itapema, Navegantes, Penha, enfim, toda essa região do entorno de Itajaí, o Hospital Marieta é a referência. Então, com essa obra de Brusque até Itajaí, naturalmente que para a população de Botuverá, Guabiruba, Brusque e todas as localidades que moram no entorno da rodovia, naturalmente que aproximou muito, que antes tinha que se deslocar para Blumenau, o Hospital Santa Isabel, o Hospital Santo Antônio, que são também hospitais bons, que têm uma excelência, referência no Estado e nacionalmente, porém, o grande problema é ter acesso a Blumenau, especialmente em horas de pico. Mas que, atualmente, está difícil de Brusque a Blumenau, passando por Gaspar, justamente por todo o desembaraço, digamos, ali,
de Gaspar. E por isso que a ligação com o Itajaí vai facilitar e muito a questão do acesso à saúde. Mas não só isso, vai deixar muito mais perto do porto de Itajaí, do aeroporto de Navegantes, aproximou Brusque dessa grande região que tem um grande desenvolvimento. Então, aqui nós devemos e agradecemos muito ao governo de Raimundo Colombo que Brusque, como outras cidades, também foram bem assim lembradas durante o governo, apesar de toda essa situação que nós vivemos, mas Brusque recebeu investimento um pouco acima da cota por conta dessa rodovia, que naturalmente beneficia não só Brusque, Botuverá, Guabiruba, Itajaí e tal, mas vai favorecer a todo o estado de Santa Catarina, justamente porque agora aquele corredor da rodovia vai às margens da rodovia. Eu imagino que vai ser um grande canteiro de grandes empresas que vão se localizando ali e todas elas estando muito próximas para escoar a sua produção, seja pelo porto, seja pelo aeroporto, seja para o consumo aqui em Santa Catarina, nas grandes regiões, como aqui em Florianópolis, como o próprio Itajaí. De forma que, e além disso, naturalmente, Brusque está ficando pronto, um centro de inovação e tecnologia, esses que foram feitos 13 em Santa Catarina. Lages me parece que recebeu, no ano passado, o próprio governador Raimundo Colombo já inaugurou. Agora, no dia 15 de junho, vai ser inaugurado o Centro de Tecnologia em Jaraguá, mas estão sendo feitos em Chapecó, em Joaçaba, em Criciúma, enfim, são 13 em Tubarão, são 13 que estão sendo construídos em Santa Catarina, justamente para promover, para facilitar o desenvolvimento de Santa Catarina. De forma que aqui na linha do discurso aqui do deputado Gabriel Ribeiro, nós queremos agradecer, digamos assim, ao governo, não só ao governador Raimundo Colombo, mas ele naturalmente foi o ícone do governo, ele que estava representando o Poder Executivo, mas que teve o apoio dessa casa, e essa casa apoiou, então, a todos esses investimentos, inclusive os investimentos que nós conseguimos realizar em Brusque. Por isso, nosso muito obrigado também. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, PDT, não tendo orador inscrito, adentraremos então a ordem do dia, onde temos em votação, em redação final, o projeto de lei 534/2017, tendo como autor o governo do Estado de Santa Catarina, onde institui política estadual de apoio à agricultura urbana e estabelece outras providências. Em votação, aprovado. Votação em redação final, o projeto de resolução 06/2016, sendo como autor o deputado Dirceu Dresch, que restitui simbolicamente o mandato de vice-governador e dos deputados estaduais do Estado de Santa Catarina cassados entre os anos de 1964 e 1969. Em votação, aprovado. Temos ainda pedido de informação do número 100, tendo como autor o deputado João Amin, solicitando ao secretário de Segurança Pública informações acerca das notícias de que o helicóptero da Polícia Militar que atende as regiões de Lages, Joinville e Florianópolis encontram-se parados. Sem discussão, nenhum deputado quer discutir. Em votação, aprovado. Moção de número 179, deputado Patrício Destro, apelando ao presidente da República e demais autoridades para que apoie as reivindicações dos empregados aposentados e pensionistas da Petrobras, votando a favor dos projetos PLP 268/2016, PL 882/2017, PLP 439/2017, PLS 312/2016 e PLS
2014. Em discussão, nenhum do senhor deputado quer discutir. Em votação, aprovado. Temos ainda que essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 480-481, tendo como autor o deputado Neudi Sareta. Requerimentos 482, tendo como autor o deputado Padre Pedro Balduceira. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de número 295 e 296, tendo como autor o deputado Neudi Sareta. Fim da ordem do dia. Temos ainda explicações pessoais, com a palavra o deputado César Valduga, o nosso querido representante do Oeste Catarinense, mais precisamente da nossa querida cidade de Chapecó. Cumprimentar Vossa Excelência, deputado Marcondes, saudar os senhores deputados, a todos que nos acompanham via TVA e também Rádio Digital. De forma muito recorrente, senhor presidente, temos trazido a esta tribuna as conquistas de nossos municípios, suas qualidades e o orgulho que sentimos de nossa gente. Ontem, nos encantou a equipe da Prefeitura Municipal de Nova Veneza, que veio falar sobre a 14ª edição do Festival Italiano, um marco na preservação da cultura dos imigrantes italianos, reconhecido por todo o país. Hoje quero falar também sobre um município que tanto tem nos orgulhado no esporte, que é Guaraciaba, lá no nosso oeste de Santa Catarina, terra do nosso amigo e querido deputado Padre Pedro, deputado Marcondes. Fundada em 1995, a Associação Desportiva Guaraciaba, e tem se destacado muito no vôlei feminino, acumulando diversos títulos na modalidade de base. A instituição atende mais de 150 crianças e adolescentes e tem contribuído com a afirmação de grandes nomes no esporte nacional, como do técnico das seleções catarinense e brasileira, Everton Bólico. 87 vezes campeã em competições regionais e estaduais, 5 vezes campeão em outros estados, 3 vezes campeã nacional e 11 vezes campeã em competições internacionais. A Associação Desportiva Guaraciaba já tem mais de 40 convocações para a seleção catarinense de vôlei e 12 convocações para a seleção brasileira. Não é pouca coisa, minha gente. Então, nosso extremo oeste, lá nosso oeste, além da nossa querida Chapecoense, né, também se destacam outras modalidades esportivas que têm esse reconhecimento nacional, internacional, estadual, e que nos orgulha muito a todos nós catarinenses. Nesse sentido, quero aqui deixar registrado o nosso orgulho e consideração pelo trabalho realizado pela DG e o agradecimento pelo esforço e dedicação de cada atleta em toda a sua história. Um outro ponto que gostaria de registrar é que no próximo domingo, no município de Chapecó, acontece a 3ª edição da Parada de Luta LGBT organizada pela União Nacional LGBT, a UNA. O evento reúne centenas de pessoas, não apenas de Chapecó e do oeste catarinense, mas também do Paraná, do Rio Grande do Sul, e que buscam mais respeito, segurança, equiparação de direitos, a busca do respeito à diversidade e também da própria pluralidade. Esse ano, o tema escolhido pela UNA LGBT é Nossas Cores pela Democracia. Um marco importante na sensibilidade desse movimento em compreender as dificuldades no momento político nacional e seus reflexos não apenas no acesso a políticas para a população LGBT, mas para toda a população brasileira. Nesse sentido, vemos um importante exemplo de amplitude e solidariedade por parte desse movimento que orgulha, para além de suas pautas, e sinaliza que, sem o respeito, sem a democracia, a defesa do conjunto de demandas do povo brasileiro, não é possível avançar em pauta alguma. Nós aqui temos construído um mandato voltado às demandas sociais da população catarinense. Conquistamos recentemente a aprovação da Lei
17.482 de janeiro de 2018, que assegura às famílias homoafetivas acesso a programas sociais do governo do Estado. Vejam, não é direito a mais, nem privilégio, mas conseguimos assegurar, senhor presidente, com o apoio de cada um dos senhores e senhoras, a equiparação de direitos, onde famílias homoafetivas em situação de vulnerabilidade passam a ter acesso aos mesmos mecanismos que as demais famílias em situação de vulnerabilidade. Então, significa, sem dúvida nenhuma, um grande avanço para o nosso estado de Santa Catarina, que passa a ser uma referência também sobre o aspecto do respeito à diversidade, à pluralidade, enfim, e respeito a todos os nossos povos catarinenses. E, por fim, quero também destacar que na reunião da Comissão de Saúde dessa semana, senhor presidente, tivemos a grata alegria de ter aprovado o nosso projeto de lei 422/2017, que cria o Estatuto Catarinense da Pessoa com Câncer. Olha só que interessante, que muito importante, que os avanços que estamos tendo sobre a busca da cura, enfim, da conscientização, de informar a população dos seus direitos. Com a proposta, pretendemos garantir às pessoas que sofrem com o câncer a proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, o pronto atendimento, a destinação privilegiada de recursos, capacitação de pessoal e o estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos ligados à enfermidade e mecanismo de tratamento e cura. A intenção é garantir diagnósticos precoce e tratamento rápido, já que o atraso no diagnóstico ou tratamento é um elemento que pode inviabilizar sucesso na luta contra o câncer. E é isso que queremos ajudar a resolver no nosso estado. Nas próximas semanas, tenho certeza, estaremos apreciando essa importante matéria, deputado Marcondes, nesse plenário, e poderemos, nós, deputados e deputadas, dar à nossa população catarinense, que sofre com essa doença e que tanto precisa de nosso apoio, um estatuto próprio, indicando ações de amparo e suporte, dando nossa contribuição para o pleno restabelecimento de cada um e de cada uma dos nossos catarinenses. Avanços como esse são necessários nos dias de hoje. Santa Catarina pode muito mais, desde que também esse parlamento faça a sua parte. Então, vejo que nós estamos no caminho, deputado Marcondes, onde que se busca a construir políticas públicas que buscam resolutividades, que busquem, enfim, trazer subsídios para que consigamos avançar, né, para que possamos buscar a prevenção e, principalmente, dando a informação à população catarinense dos seus direitos. Então, vejo que vai ser um avanço muito grande para o nosso estado, né, e que isso, sem dúvida nenhuma, nos move, principalmente sabendo que o Brasil é o campeão em consumo de veneno, de agrotóxico. Cada brasileiro consome em torno de 7,3 kg de veneno por ano. Então, é muito veneno que o ser humano brasileiro acaba ingerindo, ou seja, através da pulverização aérea, ou seja, o excesso de agrotóxicos, ou seja, a forma como está sendo manuseado os venenos. E nós precisamos, sim, buscar políticas públicas que venham também a trazer medidas que sejam preventivas, aonde que o homem não pode continuar se autodestruindo, como está acontecendo com o excesso de consumo do veneno. Ou seja, nas nossas lavouras, ou seja, nos nossos mananciais, nas nossas matas, e que, sem dúvida nenhuma, nós podemos buscar mecanismos, né, para que consigamos bater este mal do século, que é o câncer. E o câncer, né, principalmente aquele que manuseia o veneno, que são os agricultores, eles geralmente recebendo o câncer no fígado, no rim ou no pâncreas.
ou no pâncreas. E os nossos agricultores são os mais afetados, que eles que diretamente estão manuseando com o veneno, enfim, nas lavouras. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, fazer aqui a nossa parte. Senhor presidente, seriam essas minhas palavras, portanto, né, sobre essa informação, e agradecer também a todos os parlamentares que nas comissões aprovaram esse nosso projeto. Também essa atividade que terá nesse final de semana em Chapecó, né, da LGBT UNA, que faz esse movimento pela democracia, mas também, enfim, essas conquistas que, através do esporte, como Guaraciaba tem sido uma grande referência, né, para que consigamos buscar, apoiar e estimular o esporte no estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, deputado César Valduga, pelas suas colocações. E, não tendo mais oradores inscritos, nem assuntos a ser tratados, na manhã desta quinta-feira, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra para amanhã, em São Miguel do Oeste, às 19 horas, em homenagem à Associação de Basquete do município de São Miguel do Oeste. Está encerrada a presente sessão.